A paz do Senhor e Salvador Jesus, sejam bem-vindos ao canal Palavra da Verdade com Tiago Pacheco. Estamos aqui mais uma vez para trazer a Palavra de Deus para você e hoje nós vamos falar relacionado à questão das festas juninas, as chamadas arraiás, que hoje nós temos até arraiá gospel. Mas será que isso está de acordo com a Palavra de Deus? É sobre isso que nós vamos falar. Mas antes eu quero pedir a você que está chegando pela primeira vez, que ainda não se inscreveu nesse canal, ou mesmo que você já tenha assistido nossos vídeos, mas ainda não se inscreveu, aproveita agora para se inscrever nesse canal e ativar o sininho de notificações, porque todos os dias, às 5 horas da tarde, eu estou aqui trazendo um vídeo com uma palavra de Deus ou um estudo bíblico, e às 10 horas da noite fazendo uma oração. Então, para você não perder os nossos conteúdos, você precisa se inscrever e ativar o sininho de notificações. Graças a Deus tem aumentado a cada dia o número de inscritos aqui no canal e aumenta também ainda mais a minha responsabilidade de trazer mais conteúdo para vocês. Sejam todos bem-vindos. Vamos então ao nosso tema após a vinheta. Pois bem, irmãos, a questão que vamos tratar hoje é essa questão das festas juninas, né? Nós estamos no mês de junho, hoje no dia que eu estou gravando, não sei quando você vai assistir o vídeo, mas eu estou gravando no dia 30 de junho. E dia 29 de junho é o dia da festa de São Pedro. Dia 24 é o dia da festa de São João e dia 13 é a festa de Santo Antônio. Mas será que nós cristãos devemos celebrar essas festas? Eu estou dizendo isso, irmãos, porque hoje nós vemos nas igrejas cristãs protestantes os arraiá gospel, né? E eu quero mostrar com base na palavra de Deus se isso agrada a Deus, se nós devemos como cristãos celebrar essas festas ou não. Mas antes de mostrar o texto bíblico, é bom a gente recordar um pouco o fundamento dessas festas. Essas festas juninas, elas iniciaram lá na Europa. Eram festas pagãs, a deus pagãos. Era a festa que era realizada na passagem da primavera para o verão, que ocorre nessa época do ano lá na Europa. Então eles acreditavam nos deuses deles lá, que não é o nosso Deus verdadeiro, e celebravam essas festas que diz que era para afastar os espíritos do mal, que vinha para prejudicar a plantação, a colheita, essas coisas. Enfim, eram festas pagãs. Mas com o avanço do cristianismo, estas festas pagãs foram substituídas por festas cristãs pela Igreja Católica. Assim como o Natal. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre o Natal, mas o Natal também, ele surgiu na data em que era uma festa pagã, assim como as festas juninas. A Igreja Católica foi modificando essas festas e colocando festas cristãs, religiosas cristãs. Até aí tudo bem, mas o que acontece é que essas festas, como eu já disse no início, elas são dedicadas aos santos. São João Batista, que era apóstolo, né, ou seja, profeta, que veio pregando antes de Jesus, e São Pedro, que era apóstolo de Jesus Cristo. Então eu quero mostrar para vocês, irmãos, na palavra de Deus, o que a Bíblia diz sobre isso. Porque a gente sabe que a Igreja Católica, ela faz algumas coisas fora do contexto bíblico. Mas o problema que me preocupa é que hoje as igrejas cristãs protestantes também estão começando a fazer essas festas. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Então eu trouxe aqui o texto bíblico, 2 textos bíblicos. O primeiro está em 1 Coríntios, capítulo 8. Aqui fala sobre as comidas. Vocês sabem que nessas festas juninas, normalmente, tem comidas, né? Então aqui fala sobre a questão da comida. São 1 Coríntios, capítulo 8, e verso 4, diz assim: quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus.
Então, essa questão, irmãos, já começa por aí, a questão da alimentação que é apresentada aos ídolos. Nós sabemos que o contexto aqui que o apóstolo Paulo está falando, o ídolo não era os santos, eram outros deuses que eles acreditavam naquela época. Então, a idolatria vem de muitos e muito tempo. No Antigo Testamento, o que mais a Bíblia fala, o pecado que mais a Bíblia fala é a idolatria. Não que seja maior, porque todo pecado é igual, mas o pecado que é mais mencionado na Bíblia é a idolatria. Porque o Senhor permitia que Israel matasse muitos povos e muitas nações, porque eles deixavam de adorar o Senhor, nosso Deus, para adorar os deuses pagãos. Percebe, irmãos? E com o passar do tempo, algumas vezes até Israel deixava de adorar a Deus para adorar esses deuses pagãos. Aí o Senhor permitia que o exército de fora também os destruísse. Então, para vocês verem o quanto a idolatria é abominável aos olhos do Senhor. E no tempo dos apóstolos, continuava algumas pessoas adorando a ídolos e consagrando alimentos a esses ídolos. Então o apóstolo Paulo aqui ele condena essa prática, dizendo que há um só Deus, não há outros deuses, somente um Deus. Nesse sentido que nós vimos já desde o início, que as festas juninas eram dedicadas a deuses pagãos. Hoje, é claro que a igreja não está dedicando a deuses pagãos, mas está dedicando aos santos, que são ídolos também. Esses homens de Deus que foram apóstolos, foram profetas, que pregaram o evangelho do Senhor no tempo passado, mas são homens igual a nós. E o apóstolo Pedro, ele fala sobre isso. É o segundo texto que eu quero trazer para vocês. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, o verso 25. Observe comigo. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao teu encontro e, prostrando-se aos pés dele, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: levanta-te, porque eu também sou apenas um homem. Observe, irmãos, que o apóstolo Pedro, em vida aqui na terra, um homem chamado Cornélio, se prostrou diante dele para o adorar. O que ele fez? Ele pegou pela mão de Cornélio, levantou, ele disse: Cornélio, levanta, porque eu também sou um homem. Ou seja, Pedro estava dizendo que ele não é digno de receber adoração. O único que é digno de receber adoração é o nosso Deus. Então eu trouxe esses dois textos, espero que vocês entendam, que um trata da idolatria a Deus pagão, e o outro, o próprio apóstolo Pedro, falando que ele não queria adoração para ele. Agora, hoje nós vemos a igreja católica, se fosse só a igreja católica, ainda estava bom, as igrejas protestantes também, de certa forma, fazendo essas festas, que são festas em adoração aos apóstolos. Mas os apóstolos não recebem adoração, quem recebe adoração é o Senhor. É o Senhor Jesus Cristo, o Senhor nosso Deus, ele é digno da nossa adoração. Não os apóstolos, por mais que eles eram homens de Deus, mas eles não são dignos de adoração. Aí, alguns vão dizer, não, mas a festa hoje, nas igrejas evangélicas, não são dedicadas a São Pedro, não são dedicadas a São João, nem Santo Antônio. Mas então, por que fazê-las? É para adorar Jesus Cristo. Mas para adorar Jesus Cristo, nós já temos os cultos. Todo culto, vocês vão concordar comigo que todos os cultos na igreja já é para adorar Jesus Cristo. As festas que acontecem na igreja, a maior festa para mim é a Santa Ceia, no ponto de vista bíblico, né? Já é para celebrar Jesus Cristo. Então por que nós temos que fazer uma festa junina para celebrar Jesus Cristo? Eu acho que não faz sentido, irmãos, né? E mais, a festa junina, antigamente ela era chamada de festa joanina, justamente pela adoração a João. Com o passar do tempo mudaram para a festa junina, porque acontece normalmente no mês de junho, né? Dia 24 de junho, que é o dia de São João. E além das comidas, tem também as fogueiras, as danças. As pessoas mais antigas contam que antigamente eles passavam em cima das fogueiras no dia 24 e não se queimavam naquelas brasas, né? Mas eu creio, irmãos, que aquilo ali não é algo de Deus. Não é algo de Deus.
Pode até ser algo sobrenatural, mas não da parte de Deus. Porque Deus não se agrada de adoração ao homem. Deus não troca a sua glória pela glória de um homem. Nós sabemos que Satanás foi expulso do céu. Ele era anjo de luz, foi expulso porque queria receber adoração igual a Deus. Então Deus não troca a sua glória por ninguém, por nada. Deus não aceitaria que o homem fosse adorado, ainda que seja servo do Senhor. Então, nós precisamos abrir os nossos olhos, porque certamente, com base na palavra de Deus, o Senhor não está se agradando dessas coisas. Nós precisamos acordar para isso, para não sermos enganados pelo inimigo. Amém? Espero ter esclarecido para você sobre esse tema. Se você tiver alguma dúvida sobre algum tema, pode dar uma sugestão de vídeo aqui nos comentários também, que a sua sugestão pode virar um vídeo aqui no canal. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, que assim você está dizendo para o YouTube que você gostou, e compartilhe também com outras pessoas. Fica na doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.